lá então. Alguém aqui já ouviu falar sobre análise corporal? Boa, muita gente. Ótimo. Tem algum analista aqui? Não. Boa. Vamos lá então, só para vocês entenderem. Todo ser humano, ele tem 5 traços de caráter. Esses traços de caráter foram milenizados na infância dele. Quando você tinha lá, quando você estava no ventre da sua mãe, até os 7 anos de idade, mais ou menos. Nesse momento, até os 7 anos, forma 5 traços de caráter. Eu disse traços de caráter. E não é que você tem várias personalidades ou que você tem vários caráteres. O que tem é que você tem traços desses caráteres, porcentagens desses traços. Eu, por exemplo, eu vou dizer o nome deles aqui agora, para quem nunca ouviu, não se assustem. Por quê? Porque eles não têm a ver com patologia clínica e também não têm a ver com termo popular. Vamos combinar assim? Quando você ouvir esses nomes que eu vou dizer, não se assuste. E não leve para o lado pejorativo, tá bom? Primeiro, esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Então, esses são 5 traços de caráter que todo ser humano tem. Todo. Você sabendo disso ou não, você tem esses traços. E aí, conforme a porcentagem desses traços de caráter, você vai agir e reagir de forma diferente. Eu, por exemplo, eu tenho 25% de oral, eu tenho 23% de psicopatia, que é o psicopata, eu tenho 22% de esquizoide, eu tenho 17% de rígido e eu tenho 13% de masoquista. Esses são os traços de caráter que eu tenho. E aí, a minha esposa, ela é mais oral com masoquista. O que isso significa? Eu vou te explicar daqui a pouco, nos conflitos de traços de caráter, mas só para você já saber, são as diferenças, que algumas pessoas acham que é incompatibilidade de genes. Tem algum teste que eu posso fazer para identificar os meus pontos? Boa pergunta. Tem sim. Existe uma ferramenta que chama o mapa dos caracteres, que foi essa que eu fiz, antes de me tornar um analista. Hoje eu sou analista corporal, e eu faço o mapa dos caracteres. Eu consigo, só observando o formato do corpo de vocês, eu sei como que a mente de vocês funciona e quais são as possíveis dificuldades que você vai ter no seu relacionamento. Então, existe esse mapa. Quando você faz esse mapa, você consegue identificar os traços, a porcentagem de cada traço, e aí você consegue fazer a relação entre os conflitos e sair da dor e ir para o recurso. Por quê? Porque cada traço desse tem uma dor, mas também tem um recurso. O problema é que a maioria das pessoas estão na dor e nem sabem. Eu vou dizer algumas coisas só para vocês entenderem. Existem pessoas que estão sobrepeso, mas elas estão não porque elas querem, mas inconscientemente o corpo dela entende que ela não pode ser magra. Que ela precisa de ter uma massa muscular, por quê? Porque ela precisa carregar todo mundo nas costas. Ela precisa fazer tudo por todo mundo. E se ela for magra, ela não vai dar conta de fazer isso. Então o corpo dela entende, você não pode emagrecer. E aí tem pessoa que faz dieta. Eu conheci pessoas que fizeram bariátrica e voltaram a engordar. Simplesmente porque elas precisam de um sobrepeso. E o sobrepeso ele tem 3 funções. Primeiro, ele precisa de destaque, ele precisa de proteção e ele precisa de força. Destaque porque era uma pessoa na infância que era jogada de lado. E aí, como ela era jogada de lado, ninguém queria brincar com ela, ninguém queria nada com ela. Ela entende que, se você estiver mais gordinho, mais gordinha, as pessoas vão te enxergar. E aí, quando essas pessoas te enxergar, você vai brincar com elas. Você vai ser o centro da atenção. E aí, automaticamente, ela precisa de destaque. Ela precisa de força, por quê? Porque ela precisa fazer tudo por todo mundo. A mãe começou a falar para ela, você precisa cuidar do seu irmãozinho, você precisa cuidar disso. Ela entendeu o quê? Eu preciso cuidar de todo mundo. E ela só tinha reconhecimento quando ela cuidava das pessoas. Então, por isso que ela precisa de força para poder carregar todo mundo nas costas. Ela carrega o pai, a mãe, a tia, a vizinha, a avó. Ela tem uma ONG, ela tem cachorro, ela tem gato, ela tem papagaio, ela tem tudo. Por quê? Porque ela precisa cuidar de todo mundo. E ela só se sente amada quando ela cuida. Quando ela não cuida, ela não se sente amada. E o terceiro, ela precisa de proteção. Por quê? Porque talvez na sua infância ela foi violada sexualmente, ou de forma verbalmente, e de alguma forma ela sofreu alguma afronta. Quando ela sofre isso, ela fala, eu preciso de proteção, porque não tem ninguém para me proteger. O que ela entende? Ela precisa ficar gorda para ela ser forte o suficiente para ela mesma se proteger. Parece loucura isso, mas é a grande realidade da vida. Quando você começa a entender isso, automaticamente a sua vida começa a mudar. Você começa a entender sobre inteligência emocional. Então existem esses 5 traços que não tem nada a ver com esses nomes populares aqui que a gente conhece, ok? Então, respondendo a pergunta, você fazendo o mapa dos caracteres, você consegue fazer. É só procurar qualquer analista, muito prazer, me chamo Juliano Leão, analista, pode me procurar no 12 988 05 3411 ou no Instagram, se você ainda não me segue, @JulianoAnalista. Lembrando que eu não tenho vaga nem para esse mês que já está acabando e nem para o mês que vem, só para o próximo mês
porque a agenda acabou lotando aí, ok? Então vamos lá, começando a falar do primeiro, que é o esquizoide. Lembra que eu disse do formato do corpo? O formato do corpo do esquizoide é esse daqui. Então eu vou colocar aqui cada foto para vocês já verem e visualizando. E automaticamente você não vai ter uma análise completa de quem é você, mas automaticamente aqui agora você já vai começar a ver e falar, ah, eu tenho um pouquinho de esquizoide. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai falar, ah, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Juliano, todo mundo tem todos? Tem. Todo mundo tem todos, os 5. O que vai mudar é a porcentagem de cada traço desse. O esquizoide é esse daqui. Ele é mais magro, alto, com o rosto mais alongado, mais comprido. Geralmente os olhos dele são mais esbugalhados, mais para fora. E ele tem quinas aparentes, seja no ombro, seja no cotovelo, seja no joelho. Eles vão ter quinas bem aparentes. Aqui ele vai ser bem ossos. Geralmente, vem aqui, amor, por favor. Ai, meu Deus. Ó, eu vou mostrar só para vocês entenderem a diferente do abraço do oral e do abraço do esquizoide. Olha como que o oral abraça você. Agora o esquizoide, como que o esquizoide abraça? Desse jeito. Por que o esquizoide? Porque ele não gosta de abraço. Ele não gosta de toque. E eu vou explicar o porquê, porque tem um motivo para isso. Ele não é que ele quer ser assim, é porque ele é assim. O que você precisa saber é lidar com essa diferença e como você vai estimular para que ele te abrace. O esquizoide, imagine que você está no ventre da sua mãe e a sua mãe está lá cheia de problema para resolver, cheia de dificuldade e tal. E ela começa a pensar, poxa, como é que vai ser quando essa criança nascer? Eu não tenho dinheiro, ou o pai me abandonou, ou eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. E está lá cheia de dificuldade. A criança mexe. Quando a criança mexe, a mãe pensa no que está aqui fora, os problemas que ela vai enfrentar. O que ela faz? Ela contrai o útero. Automaticamente o líquido amniótico ele diminui. Aí o sangue começa a diminuir, o ar começa a ficar mais difícil ali de se respirar, aquela criança começa a ficar com dificuldade. Ela fala, poxa, só porque eu me mexi aqui, o meu mundo aqui ficou pior. Aí ela começa a vir a primeira dor do ser humano, que é a dor da rejeição. E nesse momento ela se sente rejeitada. E ela começa a pensar, poxa, estão me rejeitando aqui. Eu não disse que a mãe rejeitou, mas que ela se sentiu rejeitada devido àquilo que aconteceu no útero. E ela começa a ficar rejeitada. Só que nesse momento também cria-se uma habilidade. Qual que é a habilidade que essa criança desenvolve, que esse ser humano desenvolve? A capacidade de raciocínio, de pensamento. E ela começa a pensar e ela vai pensando, opa, se eu ficar quietinho aqui, se eu vou arrumar um jeito aqui de ficar quietinho, para ninguém mexer comigo, aí eu consigo ficar quietinho. Tanto que tem mães que falam, nossa, parece que essa criança não mexe, parece que não tem ninguém, será que está tudo bem com essa criança? A mãe fica até assustada com isso. Por quê? Porque talvez o esquizoide, o esquizoide nesse momento está sendo milenizado e a porcentagem que ele tem é muito alta. E aí ele começa a se sentir ali rejeitado, mas automaticamente ele começa a criar raciocínio rápido. Ninguém consegue pensar tanto quanto os esquizoides. O esquizoide começa a viajar. E ele viaja daqui. Se fosse o esquizoide montando um cenário desse, ele ia começar a falar, nossa, e se a gente abrir esse teto aqui, ó, e descer um helicóptero daqui? Será que ia ficar legal? O pessoal, poxa, o Juliano descendo um helicóptero aqui do Vale Sul. Ele começa a viajar, não dá certo, não vai acontecer. Mas na cabeça dele faz sentido. E aí quando ele entra no relacionamento, ele sente da mesma forma. E ele fica, qualquer ideia, e para você entender a porcentagem que você tem, é a dor que você vai sentindo aí. O esquizoide, quando ele conta a ideia dele, e alguém rejeita a ideia dele, ele fica introspectivo. E aí ele fica mal com isso, aí ele fica calado. Aí a mulher começa a falar, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, ele está lá se sentindo rejeitado. Ele está lá pensando, você me rejeitou, né? Eu estou aqui dando minha ideia aqui, você não gostou da minha ideia, nada que eu faço. Daí ele começa a reclamar da mim, nada que eu faço presta, nada que eu faço tá bom. Ah, eu também não quero mais saber de nada. Por quê? Porque ele foi rejeitado, ele se sentiu rejeitado nesse momento. E eu tenho certeza que tem muita gente se identificando. E ele começa a ficar nesse sentido. Só que isso é a dor dele. E o esquizoide, geralmente, ele não conta as melhores ideias dele para ninguém. Ele guarda ali, ele vai guardando. Por quê? Porque ele não quer contar para ninguém. O esquizoide ele não quer saber de dinheiro, o esquizoide não quer saber de sexo, ele não quer saber de toque, ele não quer saber de nada. Tanto que o esquizoide, ele muitas das vezes entra na pornografia, porque a pornografia para ele faz mais sentido do que fazer sexo com a esposa.
Por quê? Porque lá é mais gostoso. Por quê? Porque está na cabeça dele. E na cabeça dele ele consegue ser o super-homem. No mundo real, ele tem um monte de dificuldade. E aí ele acha que lá é melhor do que aqui. E a dificuldade é que ele quer ir para um mundo virtual. Ele quer ir para um mundo que não é real. E aí a dificuldade que ele vai ter vai ser essa. E se você não souber desses fatos, seu casamento vai ficar ruim. Juliano, como é que você faz para tirar o esquizoide da dor e trazer ele para o recurso? É só você conversar com ele do jeito que ele entende. Porque ele é muito prático, ele é muito racional. Você está conversando aqui, e eu tenho certeza, eu estou falando aqui, os esquizoides já estão assim, eu já entendi, passa para a próxima, vai, eu quero saber mais, vai para a próxima. E os orais estão assim, como é que é esse negócio aí? Mas ele já começa a pensar um monte de coisa. O esquizoide não, ele já raciocinou tudo aqui, já captou e já quer que pula para a próxima etapa, porque ele é muito rápido. Ele pega as coisas muito rápido, muito no ar. Ele fala, não, já entendi. Tanto que a mulher está conversando aqui, se for mulher oral e o marido esquizoide, a mulher está aqui, ó. E ele lá. Tá bom, já entendi. Só estou esperando também ficar quieto. Então, eu quero ficar quieto, eu respondo. Ai, meu Deus, já entendi. Tá bom. E ainda mais quando alguém vem tocar nele, aí ele já vem pra cá. Sabe aquelas pessoas que ficam querendo tocar nos outros? O esquizoide já não gosta. E aí ele já pegou no ar, ele só está esperando a pessoa ficar quieta para ele dar resposta. Por quê? Para ele é muito rápido, é muito lógico para ele as coisas. Só que quando você não sabe disso, você não entende sobre inteligência emocional. E aí, qual que é a habilidade que ele tem? É a capacidade de raciocinar. A ideia do milhão é o esquizoide que vai ter. Todos os inventores, Steve Jobs, todos eles, Elon Musk também, tem muito de esquizoide, os olhos deles são um pouco mais esbugalhados, pode ver, não é que todos são magros, o que você vai ter vão ser porcentagens. E é o esquizoide que tem a ideia do milhão. Se você quiser realmente ser milionário, você precisa deixar o esquizoide ter as ideias. E geralmente as ideias, elas vão ser fora da caixa, porque a ideia na caixa não dá resultado. O que dá resultado são ideias fora da caixa. É aquilo que ninguém fez ainda. Mas o esquizoide tem essa ideia. Se você rejeita essa ideia dele, ele nunca vai ter a ideia do milhão, e aí você sempre vai ficar reclamando que não tem dinheiro em casa. Uau, né? Mas essa é a dinâmica do casamento. E você precisa entender como é que seu parceiro funciona, como é que a sua parceira funciona. Porque senão a vida não vai fluir. Como é que você funciona? Como é que você traz ele para o recurso? Deixa ele na caverna dele. Só que coloca limite para ele ficar na caverna. O que é a caverna? É a introspectiva dele. Ele gosta de ficar no mundo dele. Que mundo dele? Deixa ele ficar assistindo Netflix. Não estou falando para ficar o dia inteiro, não, porque ele não é vagabundo, precisa trabalhar. Mas deixa ele, ou ela também, deixa essa pessoa no canto dela, não fala com ela, não toca nela, não faz nada. Mas é que eu quero falar. Deixa ele, deixa ela no canto. Porque senão você vai tirar essa pessoa da caverna e você vai trazer uma pessoa que vai reclamar na sua vida. Mas não é assim que funciona casamento. Minha mãe e meu pai não era assim. Sua mãe e seu pai não era assim. Você é diferente. E o que deu certo para alguém pode não dar certo para você. Se você não entender do jeito que o seu marido funciona e do jeito que a sua esposa funciona, a vida não vai fluir. Então, essas são as dores e o recurso que o esquizoide tem. Ok? Vamos lá para o próximo. O próximo é o oral. O oral pode ver que ele é mais cheinho. Eu tenho 25% de oral, mas eu tenho um pouco de oral da falta, que é a mesma coisa do oral. Qual que é o oral da falta? Geralmente, quem tem o peito mais para dentro, assim, ó, tem um buraco no peito, é o oral da falta. As bochechas são mais arredondadas. Pode ver que minha bochecha, apesar de eu ser bem magro, a bochecha, ela é bem, ainda mais quando eu sorrio, ela é bem ressaltada aqui. Os lábios são mais carnudos. Então, todas as pessoas que têm essa característica, ela é mais cheinha, os bracinhos, não vou falar bracinho de bater bolo, não, mas são os bracinhos mais cheinhos, da época ainda é difícil, né? Mas não vou falar de você não, você tá moral, rígida, elegante. Só que quando o oral é assim, ele é mais cheinho. O oral é aquela pessoa que dá vontade de abraçar. O esquizoide, você não gosta, dá vontade nem de chegar perto dele, porque parece que vai quebrar, né? Agora o oral não, dá vontade de abraçar. Você fala, nossa, que belezinha, ai, que gostoso de abraçar, de estar perto, porque o oral é assim. E aí, como que aconteceu a milenização do oral? Imagine que você já nasceu, você está no berço ali. E aí a sua mãe está ali e tal, o seu pai, e você começa a chorar. Aí você está chorando porque talvez a etiquetinha da camiseta ali está incomodando. E aí a mãe vem, nossa, essa criança está chorando, o que ela precisa? Ela vai lá e coloca a mamadeira na boca. Ou então vai lá e coloca a chupeta na boca. Resolveu o problema? Não, mas de alguma forma supriu ali uma falta, supriu uma necessidade. E a criança começa a pensar, poxa, eu estou aqui,
Tá etiquetinha, tá doendo aqui, e a minha mãe agora vem e coloca uma chupeta na minha boca, coloca uma mamadeira, não era isso que eu queria. E aí ela começa a desenvolver a dor que ela sente. Qual que é a dor? A dor do abandono. Porque foi lá, colocou a chupeta e foi embora, e deixou ela ali. Não é que a mãe abandonou, mas a criança se sentiu abandonada. Quando ela se sente abandonada, ela cria habilidades. Qual que é a habilidade do oral? A comunicação. Pode ver que crianças, geralmente quem já foi mãe sabe o que eu estou dizendo. As crianças começam a chorar de forma diferente. E a mãe começa a ter essa sensibilidade. Ela fala, está chorando porque está com fome. Ah, está chorando porque está com cólica. Ah, está chorando por causa disso. Por quê? O oral começa a ter uma comunicação, apesar de ser bebê. E depois que cresce, ele continua com a capacidade de se conectar com as pessoas, porque o oral é extremamente comunicativo. Já viu aquele gordinho, aquela gordinha na escola, ou na rua, ou no churrasco, e já conversa com todo mundo, já vem, já faz uma rodinha ali, que legal, ele atrai a multidão, ele atrai pessoas para si. Por quê? Porque ele se conecta com essas pessoas e fala com todo mundo, como é que você tá? E aí, como é que você tá? Por quê? Porque o oral se conecta com as pessoas. Eu estou vendo vocês aqui agora e todos se conectados naquilo que eu estou falando aqui agora. Todo mundo assim, vidrado naquilo que eu estou falando. Por quê? Porque eu estou usando a habilidade que eu tenho. Qual que é a habilidade que eu tenho? Eu tenho 25% de comunicação. Então eu preciso usar essa arma. E como é que eu uso essa arma? Colocando o meu oral no recurso. Quando eu coloco o meu oral no recurso, automaticamente eu consigo falar. Se de uma forma 22% de mim não gosta de falar em público, 25% de mim gosta de falar. Como é que eu sei disso? Porque eu fiz análise corporal e eu sei dessas habilidades. E quando eu sei disso, o jogo da vida muda. Eu consigo comunicar com as pessoas. Eu consigo atrair. Por quê? O oral é extremamente sensitivo. O oral, para você ver a porcentagem que você tem, você chega no ambiente, se o ambiente está pesado, sabe aquele ambiente carregado? Você já sabe. Você fala, nossa, está pesado aqui, o clima está pesado. Porque o oral é extremamente sensitivo, ele consegue sentir o ambiente, ele consegue sentir as pessoas. Detalhe, ele olha para alguém e fala, você não está bem, né? O que aconteceu com você? No telefone, a pessoa fala do outro lado, amiga, o que aconteceu com você? Você está bem? Eu estou sentindo a sua voz meio estranha. O que aconteceu? Fala para mim. Por quê? Porque ele é extremamente sensitivo. Além dele ter uma comunicação incrível, ele é extremamente sensitivo e ele sente o ambiente. É só você usar essas armas. Qual que é a dor que ele tem? O abandono. E aí ele vai querer o quê? Ter pessoas sempre por perto. Vai ser aquela pessoa que vai querer todo mundo na casa dele para tomar café, para lanchar, para ir para o trailer, para ir para isso. Por quê? Porque ele gosta de pessoas. O oral gosta de pessoas. O esquizoide, a pandemia, tranquilo para ele. Ele tira de letra. Agora o oral, mas sofreu na pandemia. Não poder abraçar, não poder estar perto das pessoas, de se comunicar, de juntar a galera, de juntar todo mundo e falar, vamos fazer festa, vamos fazer... Por quê? Porque o oral gosta disso. Só que quando você está na dor, ele se sente abandonado. E se você não sabe disso, o que acontece? Ele se sujeita a relacionamentos tóxicos. Pessoas que não agregam na vida dele, pessoas que não ajudam ele em nada, mas ele cria uma dependência emocional com as pessoas. Por quê? Porque ele prefere ter pessoas que maltratem ele do que não ter ninguém, porque ele não gosta de ficar sozinho. Só que quando você sabe sair da dor e ir para o recurso, você consegue trazer pessoas para perto de você e pessoas que agregam na sua vida. Agora, quando você está na dor, você aceita qualquer pessoa. E as pessoas vêm num relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, numa vida ruim, mas você se sujeita a isso. Por quê? Porque você não quer se sentir abandonado pelas pessoas. E aí você vai aceitando, aceitando, aceitando e vai aceitando. E a vida acaba não fluindo de forma que você quer. E uma dependência na comida também, né? O oral gera uma dependência na comida, porque ele foge da dor, né? Do abandono das pessoas, da rejeição das pessoas comendo. E aí é onde o oral engorda, né? Cada vez mais gordo, sem querer estar gordo, fugindo de uma dor, achando que está fugindo de uma dor, aumentando outra dor. Ele cria-se uma dependência e um subterfúgio, porque lembra que o oral precisa ter alguma coisa na boca? Ele precisa ter alguma coisa na boca, lembra da chupeta, da mamadeira? E aí, se você não cuidar, vai desenvolver uma sexualidade, talvez, porque vai querer beijar todo mundo, vai querer ser aquela pessoa que beija todo mundo, porque ele não quer se sentir sozinho. E aí ele não consegue firmar um relacionamento duradouro. E beijam aqui, quer beijar outra ali, vai para lá, e ele acha que isso está satisfazendo a vida dele, ele está criando mais buraco dentro dele. Por quê? Ele está sendo abandonado, porque cada vez que aquela pessoa vai embora, ele se sente abandonado. E aí, você precisa entender também que quem tem a oralidade alta, o que ele pode desenvolver? O vício. Vício do cigarro,
E ele nem sabe por que fica com o cigarro na boca. Mas ele criou uma dependência por quê? Porque ele não quer se sentir abandonado, ele quer ter alguma coisa na boca. E aí quando ele tem alguma coisa na boca, a falta que ele sente do abandono é suprida. Ou então drogas, ou bebida, e a pessoa nem sabe por que bebe. Por quê? Porque ele não pode ficar sem ter uma latinha na boca, sem ter um cigarro na mão, sem ter alguma coisa. Por quê? Porque aquilo supre uma falta que ele tem. Só que as pessoas nem sabem disso. Mas quando você começa a aprender, você entende que você não precisa disso. Juliano, como é que eu faço para o oral sair da dor e ir para o recurso? Como é que eu consigo fazer isso? Simples. O oral precisa fazer o que a minha esposa acabou de fazer aqui. Preciso falar. O oral, se ele não falar, a vida dele fica ruim. Ele gosta de falar, ele quer falar. Então deixa falar. Quer falar mais? Quer falar mais não? Por quê? Porque o oral gosta de falar, então deixa o oral falar. Agora, o que mais? Ele precisa comer. Só que se você come por compulsão, vira uma compulsão alimentar para suprir um vazio e vira uma compulsão alimentar. E a pessoa não come mais por necessidade, ela come por compulsão e acaba engordando. O que precisa entender? Comer de forma seletiva. O oral precisa comer primeiro com os olhos. Se ele não comer com os olhos, ele vai querer comer toda hora. E aí vai ser aquela pessoa que fica beliscando toda hora, e aí esse vazio que tem dentro dele não é suprido. O que ele precisa entender? Ele precisa comer não por compulsão, mas ele precisa comer por visão. Ele tem aquela mesa bonita, por isso que mesa posta é essencial para os orais. Oral que não tem mesa posta, que fica comendo na frente da internet, na frente do celular, na frente da televisão, vai ter a tendência a engordar e nem sabe por quê. Aí fala, poxa, mas tem fulano que come menos do que eu e não engorda, e eu como um pouquinho engordo, porque você está comendo de forma diferente. Outra coisa que você precisa entender, o oral precisa chorar. Tanto homem quanto mulher. Precisa chorar, porque o choro é como se a mãe ou o pai estivesse falando, ó, engole esse choro, menino, você não pode ficar chorando, homem não chora, ô menino, você não pode chorar, engole esse choro. Automaticamente a criança começou a engolir, e o sobrepeso veio. E aí quando você quer chorar, você pode estar passando a dificuldade que for. Se você estiver na dor, você fala, eu não posso chorar. Não posso chorar. As lágrimas até quentes. Não posso chorar. E aí não chora. E aí o que acontece? O sobrepeso acaba vindo. Por quê? Precisa chorar. O oral ele precisa de atenção. Então, só para você entender a dinâmica, minha esposa ela tem bastante oralidade. Quando eu sei que ela não está muito bem, o que eu faço? Eu falo para ela, amor, vamos chamar a fulana aqui para a gente trazer para casa, e aí vem os amigos ali, a gente faz um caldinho, faz alguma coisa. Não é porque ela está ruim nesse sentido, mas é porque eu quero colocar ela no recurso toda hora. E aí o que eu faço? Eu trago amigos ali, automaticamente ela conversa, ela fala, e aí ela come ali ao mesmo tempo, e aí a gente se diverte, pronto, o oral dela entrou no recurso, ela emagrece. Já emagreci 20 quilos, viu, gente? Tava procurando uma foto aqui, mas eu não tenho. Uhul mesmo, vai um aí, vai 20 quilos. Quando você coloca o oral no recurso, a vida começa a fluir. Então, quando eu sei que ela não está bem, o que eu faço? Atenção total. E aí, o que eu faço? Eu quero colocar ela no recurso. Ela quer falar alguma coisa comigo, sabe aquele dia que... Quem é tanto o homem quanto a mulher, e isso não é só da mulher. Apesar da mulher gostar de falar mais. Mas tem homem também que fala. Agora, como é que eu sei? O que eu faço? Eu estou vendo que ela quer falar... Amor, então é porque fez o negócio e vem, e ela começa a ficar toda agitada, eu já sei que ela precisa falar. O que eu faço? Eu pego o celular, que eu estou vendo alguma coisa, e eu deixo ele de lado. Ou pego a televisão e eu desligo a televisão. E eu falo, amor, pode falar. Toda a atenção minha é sua agora. E ela começa a falar. E ela não quer que eu resolva nada de problema para ela. Ela não quer que eu dê direção, que eu fale nada. Ela só quer... falar. Ela quer que eu ouça. E aí eu deixo ela falar, ela fala. E eu, como esquizoide, estou ali, oh meu Deus, faz essa mulher parar de falar. Mas ela falando, e ela vai falando, daqui a pouco relaxa. Ela falou tudo que tinha que falar, já descarregou, já emagreceu ali 800 gramas só de falar. Pronto, resolveu o problema. É porque as pessoas não sabem como o seu cônjuge funciona. Como não sabe, fica andando cabeçada. E aí fica muito simples. A vida pode ser leve. O casamento pode ser leve, é só você saber levar. É porque as pessoas ficam colocando muito peso em cima. Então precisa chorar. E aí é só fazer um cafuné, faz um cafuné, vem que outro dia ela estava ruim, outro dia faz um tempinho, mas eu abracei ela ali, chora, filho, pode chorar. Ela abraçou ali, chorou, pronto, resolveu o problema. É só você saber desses detalhes. Quando você sabe disso, a vida fica mais leve, o casamento, ele automaticamente fica mais leve, ok?
Vamos lá, o próximo é o psicopata. Lembrando que psicopata não é de louco, porque eu tenho 23% de psicopata. Vou matar você, tô brincando. Mas psicopata aqui, a gente chama de psico. O que ele é? Pode ver que o formato do corpo dele, olha, pode ver, as minhas pernas são um pouco mais finas. E o meu peito aqui é um pouco, não vou nem colocar o peito, mas os ombros aqui são mais alongados. O meu queixo aqui em relação à minha cabeça é um pouco mais fina. Então, sabe esse formato triângulo ali, ó? É o psicopata. O psicopata tem muito disso, ó. Tá vendo? O queixo é um pouco mais afinado. O ombro dele é mais largo aqui e a cintura dele é mais fina e as pernas geralmente são abertas. Eu não consigo ficar com a perna assim. Se eu fico com a perna assim, começa a me dar cãibra, começa a doer e eu tenho que ficar assim, ó, e fazer a pose. Nossa. E aí eu salvo o dia da minha esposa. Mas o psicopata, ele tem isso. Qual que é a dor e como é que foi minimizado? Imagina uma criança que já está ali, se aqui ela estava ali com 1 ano e meio, no psicopata já está ali com 2 anos e meio a 3 anos e meio. Já é aquela criança que começou a andar, começou a falar, começou a gesticular. E geralmente o que a gente faz? A gente quer mostrar o troféu. E aí chega alguém em casa, chega um parente, chega a mãe, chega alguém de fora. O que a gente quer fazer? Ô filho, faz aí pra vovó ver, faz aí. Aí a criança fica ali, sobe, pula daqui, vem dali, e aí a criança tem toda a atenção. Nesse momento, a criança fica toda, poxa, tá todo mundo me amando, olha como eu sou bom. A criança fica, uau. Só que daqui a pouco os adultos vão fazer o quê? Vão para a reunião do adulto, vão para a mesa do adulto e deixa a criança de lado. A criança, nesse momento, vem a terceira dor, que é a dor da manipulação. E ela começa a falar, poxa vida, hein? Me manipularam aqui agora, hein? Poxa, quer dizer que eu só tenho valor aqui nessa casa quando eu faço alguma coisa? Se eu soltar uma pirueta, virar da bunda para cima aqui, eu tenho valor. Se eu não fizer nada, então ninguém me ama. E aí aquela criança começa a se sentir manipulada. Poxa, me usaram aqui agora, hein? Poxa, eu estou sentindo usado. Essa criança cresce, vira um adulto, ela continua com essa dor, a dor da manipulação. E ela fica extremamente desconfiada. Só que da mesma forma em que ela cria-se essa dor da manipulação, ela também cria um recurso. Qual que é o recurso? A liderança. Vai ser uma pessoa extremamente líder. Vendedores natos são psicopatas. Por quê? Dos 5 traços de caráter, o único que gosta de dinheiro é o psicopata. O único que faz dinheiro acontecer na vida é o psicopata. Ele não tem medo de articular. Ele sabe, opa, eu vou te dar isso aqui, você me dá isso aqui, tá tudo bem. Por quê? Ele aprende a negociar. Ele é um tremendo estrategista, ele sabe negociar, ele sabe fazer, ele sabe arquitetar, ele sabe juntar pessoas. Ele fala, poxa, eu não tenho dinheiro, mas eu conheço você que faz arte, eu conheço você que faz aquilo, vamos juntar vocês aqui e vamos vender o produto porque o Ezequiel está precisando disso daqui. Ele junta todo mundo, ele ganha, eu ganho e ele ganha. Todo mundo ganha no negócio. Só que a gente olha para alguém assim e fala, poxa, essa pessoa aí é uma pessoa má. E não é, porque nós viemos de uma cultura religiosa fracassada no Brasil. E não é assim que funciona. Por quê? Se ele não tinha ele, eles iam ganhar alguma coisa? Não. Eu conectei essas pessoas, eu gerei network, eu gerei valor ali. Por que eu também não posso ganhar? E ele, geralmente, ele vira um líder extremo. Só que quando ele está na dor, ele começa já desde pequeno a articular também. Ele sabe que a vovó tem uma balinha na bolsa. Porque a vovó que não tem balinha na bolsa não é vovó. Ele sabe que a titia sempre tem um dinheirinho ali. E aí ele chega ali na titia... Nossa, tia, como a senhora tá bonita, hein? Nossa, que cabelo bonito. A senhora passa maquiagem, ai, que bonito. A tia vai ficar derretida. A tia vai fazer o quê? Ah, esse menino, ai, que menininho lindo. Toma aqui R$5 pra você. Aí ele já tava esperando aqueles R$5. Ele fez aquilo porque ele sabia que ele ia ganhar. Ele já fez calculado. Por quê? Porque é a habilidade que ele tem. E aí ele cresce, ele continua com essa habilidade. Só que ele vai ser extremamente desconfiado. Ele sempre vai olhar as pessoas. Olha só para você entender. O esquizoide, o olhar do esquizoide. O oral. O psicopata. Ele sempre vai olhar de cima para baixo. Ele vai te examinar inteiro. Por quê? Porque ele aprendeu assim, ele começa a olhar e falar, opa, peraí, porque
E aí, se você chega no psicopata e fala, e aí, como é que tá a vida? Ele já logo pensa, por que quer saber da minha vida? Peraí, não vou falar não, é porque se souber, ele vai ficar com uma carta na manga, ele pode usar isso aí contra mim, não vou deixar não. E ele sempre vai ficar desconfiado. E aí ele chega, vai ter uma amiga aqui para te apresentar e tal. Sou melhor que esse amigo aí, rapaz. Esse amigo aí tá pensando o quê? Ele sempre vai ficar desconfiado das pessoas. Se entra num relacionamento, vai ser aquela pessoa manipuladora e vai ser aquela pessoa desconfiada. Dá o celular aí. O que você está mexendo aí? Com quem você está falando? Põe a senha aqui. Não, desbloqueia esse negócio aí. Vai ser uma pessoa extremamente... Você foi para onde? Com quem que você estava? Peraí. O que você está fazendo? Com quem que você estava? Para onde você foi? É lógico que marido e mulher precisa dar satisfação sim, mas vai ser ao extremo. Extremamente ciumenta, possessiva. E aí automaticamente ela vai querer manipular tudo. Aí, se é uma mulher psicopata, que tem psicopatia alta, o marido, me permite que eu vou dizer, vai ser um banana. Ela vai entrar na frente e vai dominar tudo. Pode ser que eu faça, pode ser que eu resolva. Ah, não, bem, é que eu queria... Fica quieta aí, deixa que eu resolvo o negócio aqui. Não, é porque eu tô... Acabou, depois a gente resolve isso aí, então. É porque esse carro aqui custa tanto, vamos fazer isso. Não, mas é que eu vou conversar com seu marido. Não, meu marido não, é eu que vou resolver aqui a parada. É ela que resolve o negócio. E se você não souber lidar com isso, fala, amor, eu sei que você gosta de fazer, mas deixa eu fazer, pelo menos para mostrar que eu sou um homem, deixa. Por quê? Porque se tiver na dor, ela vai dominar tudo, vai ser aquela pessoa que chega, domina a parada, e fala, não, deixa que eu resolva aí. Vira o homem da casa, inverte as prioridades. Quando inverte a prioridade, o casamento fica ruim. Ah, mas mulher não pode? Pode, lógico que pode, mulher pode tudo, mas não deve. Porque senão você vai castrar o seu marido. E tem muita mulher que castra o marido, não deixa o marido fazer o que ele precisa fazer. E aí depois fica reclamando porque não tem um marido. Tem mulher até que procura emprego, né? Pro marido. Né? Isso aí eu não vou nem contar nada, porque o negócio tá feio aí. Está... Eu vou dizer uma frase aqui, não é aqui. Eu tenho certeza que... Cadê os homens aqui? Eu tenho certeza que não é aqui. Mas está faltando homem no mercado. E eu vou dizer de novo, está faltando homem. Está faltando homem que realmente seja... Eu não estou dizendo homem que é aquele bruto, não. Homem de verdade, que vai lá e resolva os negócios. A Vânia brincou aqui agora, mas é verdade. A gente trabalhando ali, o Everton sabe disso. A mulher foi lá no serviço, já 2 vezes, né? Com pessoas diferentes. Foi lá para procurar o serviço do marido. Falou, ó, tá aqui o currículo do meu marido, tá aqui o documento dele, e ele do lado ali. Tá aqui isso aqui, tá aqui. Ah, tá bom, você que vai trabalhar? Não é ele que vai trabalhar. Ah, mas é porque ele não sabe chegar aqui, e ele falou que se eu não trouxesse ele não ia vir. Está faltando homem no mercado. Homem precisa ser homem. Mas quando a mulher ela tem isso, mas o homem também tem. Todo mundo tem. Você pode ter... Juliana, então, existe algum gráfico perfeito para eu ser uma pessoa perfeita? Não existe gráfico perfeito. O que existe é quando você sabe sair da dor e ir para o recurso. Você pode ter 13%. Eu tenho 13% de masoquistas. Os masoquistas, daqui a pouco eu já vou falar dele, é o próximo, mas eles são extremamente detalhistas nas coisas. Quando você tem 13%, mas você coloca ele no recurso, as coisas funcionam. A vida anda. Tudo melhora na vida, ok? Vamos lá para o próximo, que é o masoquista. Imagine que o masoquista, ele está na fase agora do desfraude. E aí a mãe tira a fralda dele e fala, olha filho, quando você for no banheiro, me avisa. Vai ali, a mãe já colocou o piniquinho ali, tá tudo certinho, avisa. Ah, tá bom, mãe. Só que essa criança já tem controle, ela consegue falar, ela consegue andar, ela consegue raciocinar, ela consegue tudo. Mas ela não tem controle no esfíncter anal. Ela não consegue segurar. E aí o que acontece nesse momento? Ela tá ali brincando e tal, e ela não sabe a hora que vai vir porque não meninizou ainda. Esse processo está no formato de meninização. E ele não tem controle ali. E aí daqui a pouco ele tá ali e tal, daqui a pouco ela foi. Aí o que acontece? Geralmente alguém que está em volta ali começa a falar, mãe, vem que ver, olha o que o Joãozinho fez aqui, ó. Ele fez merda aqui, ó, tá fedendo o quarto, olha o fedor que tá aqui. E aí a mãe chega, ou o pai chega. O que vai fazer com essa criança? Eu não falei que não era pra você fazer, menino? Sua menina, você é uma burra, você não podia fazer isso. Você tinha que ir no banheiro, avisa quando você quiser ir no banheiro. E aí vem a quarta dor do ser humano, que é a dor da humilhação. Por quê? Nesse momento ele foi humilhado. É lógico que os pais fizeram isso de forma inconsciente, mas ele começa a pensar, poxa, mas eu não queria fazer isso, eu não fiz por querer. Eu não tinha o controle. A hora que eu vi, já foi. A hora que eu vi, já tinha ido. Não foi por querer. Agora estão me humilhando aqui, ele se sente humilhado. Só que ele cria um método.
Por quê? Porque os masoquistas são extremamente criadores de métodos. Eles são extremamente criadores de métodos e executores. Eles conseguem executar de forma exemplar. E aí ele começa a pensar, peraí, deixa eu ver, eu preciso ir lá no vaso. Como é que eu faço para ir no vaso? Nossa, começou a doer. Ai, acho que vai vir. Ai, deixa eu... E ele começa a andar assim. Já viu aquele assim andando assim? Você mesmo já andou assim, né? Ele começa a andar. Ai, meu Deus. E ele vai travando o bumbumzinho para dentro. Vai travando. Só que no primeiro dia ele faz na calça, no segundo faz na calça, no terceiro vai indo. Até que ele consegue chegar no vaso. Quando ele chega, ele vai lá e faz. Ele fala, resolvi o problema. Por quê? Ele criou uma habilidade. Qual que é o formato? Ele geralmente vai ser mais forte, a pele dele vai ser mais densa, você olha, a pele dele é mais densa, o corpo dele é mais quadradão, o rosto é quadrado, a cabeça é quadrada, o corpo é mais quadradão, as pernas são mais fortes, porque ele precisa ter força nas pernas, e ele consegue, esse formato aqui, o bumbumzinho dele é mais para dentro. Por quê? Mas eu queria tanto ter o bumbum para fora, mas aqui você não vai ter o bumbum para fora. Pode fazer academia, pode fazer o que você quiser, pode ficar até torneado, mas vai ficar tudo para dentro. Por quê? Porque o masoquista é assim, porque foi o processo de milenização que aconteceu assim. E aí o que acontece? Qual que é a dor que ele tem? A dor da humilhação. Ele detesta se sentir humilhado e detesta ver outras pessoas humilhando alguém. Detesta. Quando ele vê alguém humilhando alguém, ele fica mal com isso. E aí geralmente ele vai ficar mais introspectivo. Por quê? Ele vai ficar mais calado na dele. Ele fala, e se eu contar aqui, eu falar e der merda aqui? Eu não vou gostar disso, então é melhor eu ficar quieto. Eu vou chamar daqui a pouco aqui, deixa eu ver aqui, uns homens de coragem, vou chamar alguém aqui para fazer uma declaração de amor. Masoquista vai ficar apertado. Por quê? Porque ele vai se sentir humilhado, ele vai falar, nossa, meu Deus, estão me humilhando aqui na frente, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou criar? Não posso acontecer isso. Por quê? Porque ele não é de pegar de pronto, bate pronto e fazer. O oral, você pode pôr ele na roda aqui, ó. Ele tem alguma coisa para falar. Fala alguma coisa aqui. Ele fala, nem que se for batatinha frita, 1, 2, 3, ou qualquer coisa, ele vai falar. Por quê? Porque ele tem essa habilidade. O psicopata é a mesma coisa. Ele vai manipular, ele vai dar um jeito de falar que está falando alguma coisa, mas não está falando nada, e ele vai manipular todo mundo. Agora, o esquizoide já vai travar, e o masoquista também vai travar, se colocar ele de bate-pronto. Um caso clássico, só para vocês entenderem, um masoquista clássico da nossa nação, Dilma Rousseff. Pode ver que ela é bem quadradinha, cabeça quadradinha, o tronco quadradinho, a bundinha dela é bem para frente. Coloca ela para falar sem nenhum papel ali para ela ler. Tocar. Vai só sair isso, não vai sair nada. Por quê? Porque ela é desse jeito. As maiores pérolas que nós temos é dela, porque ela tem um grau de masoquista muito alto. Só que vai ser uma pessoa extremamente executora e que aguenta a pressão. Não existiu nenhum presidenciável que sofreu tanta pressão igual ela sofreu e continua ali. Detalhe, vai ser uma pessoa extremamente leal. Pensa em alguém leal, é ela? Pensa em alguém leal. Leal a quem? Ao Lula. Pode fazer, ele colocou lá como ministra ali, ó. Todo mundo em cima dela, batendo forte, fazendo um monte de coisa, mas ela é leal. Por quê? Os masoquistas são extremamente leais. Masoquista não conta segredo pra ninguém. Você chegar no oral e falar pro oral, menina, tem um segredo aqui pra te contar. Se prepara porque vai todo mundo saber. Eu não conto. Agora o masoquista guarda. O masoquista guarda, ele trava, ele fica ali. Por quê? Porque ele não fala, ele vai ser extremamente leal. Geralmente vai ser uma pessoa que vai carregar muito peso emocional, muito lixo emocional. Mas vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade em se expressar e por conta disso vai virar uma panela de pressão e vai ser a tendência a explodir de forma muito fácil. Ele vai de 0 a 10 em questão de segundos. A hora que ele viu, ele explodiu, falou merda, mas depois quem fica mais mal com essa situação é ele. E ele fica, poxa, não devia ter feito isso. E ele fica mal com aquilo. Por quê? Porque ele não queria explodir. Mas ele é extremamente executor de métodos. Ele cria métodos. Ele falou, opa, eu vou fazer isso e tal. Ele cria um planejamento. Fala, opa, eu vou fazer isso. Só que detalhe, ele nunca acha que ele está bom o suficiente. E ele vai ter a tendência a procrastinar. E ele fala, não, mas é porque eu criei um método assim, mas não está bom ainda, deixa eu melhorar isso aqui. Ele sempre acha que dá para melhorar. Ele vai melhorando, quer melhorar. E sabe quando vai vir o melhor? Nunca, porque só está no papel. E nunca vai vir. Ele precisa entender que é no caminho. Eu vou te dizer uma coisa aqui, ó, que é verdade. Você vai errar muito antes de acertar. Você vai errar muito antes de você acertar. E se você tiver medo do erro, do que as pessoas vão dizer de você, você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai ser o que você nasceu para ser. Por quê? Você sempre vai ficar com medo do que as pessoas vão dizer de você.
você sempre vai ficar preocupado. O masoquista ele vai ter essa tendência de ficar sempre preocupado com o que as pessoas vão dizer dele. Por quê? Porque ele tem medo do quê? De ser humilhado. Mas o que você precisa entender? Sair da dor e ir para o recurso. O masoquista é extremamente executor. E ele vai planejar um plano maravilhoso para que aquilo dê certo. O casamento, ele precisa ter tudo no controle. Ele vai ter a planilha no controle, ele vai ter a viagem no controle, ele vai ter tudo controlado ali. Ele vai controlar tudo. Então é só você saber quem você é. Vamos para o último, que eu sei que você quer tomar um café já, né? Rígido. O rígido, ele tem esse formato aqui do corpo. O esquizoide é mais magro, o psicopata, ele é um triângulo invertido, o oral é mais redondinho, o masoquista é mais quadrado, e o rígido, ele é mais esbelto, digamos assim. O corpo dele é mais volumoso, é como se fosse um violão. Ele é todo harmônico, o rosto é harmônico, o corpo é harmônico, você olha para a pessoa, você fala, nossa, que pessoa bonita. O esquizoide não é muito... Eu tenho 17 de rígido, mas eu acho que eu tenho mais, viu? Quando eu olho no espelho, eu acho que eu tenho mais. Eu acho que eu tenho uns 80 de rígido. São seus olhos. Então, deve ser meus olhos. É porque lembra que eu falei que não existe um gráfico perfeito? O que existe é você sair da dor e ir para o recurso? Como eu tenho 17% de rígido, eu pego esse 17, impulsiono, ele levo lá em cima. Falo, céu, cara, esse cara sou eu. Aí pronto. Aí vai, Elvis. Você também deve ter uns 5. Deve ser. Vamos lá então, quando é que aconteceu essa dor? Imagine agora que você já está ali na fase dos seus 6 para 7 anos, mais ou menos, e você já tem controle. Você já tem controle do esfíncter anal, você já fala, você já anda, você já corre, você já faz tudo. Só que você não tem controle ainda, porque as sinapses que o seu cérebro vão mandando para o seu corpo, conforme ele vai sendo melanizado, ele não tem controle nas partes sexuais. E aí, nesse momento, as sinapses começam a ser enviadas ali, os choquinhos começam a ser enviados. E a criança, nessa idade, começa a pensar, peraí, eu não senti isso aqui, estou sentindo um choquinho diferente. Pode ver que uma criança nessa idade, geralmente, fica com a mão nas partes íntimas. Pode ver uma criancinha dessa, a mãe fala, tira a mão daí, menino, para com isso. E a menininha também, porque nesse momento, ele começa a desenvolver a sexualidade. Eu disse que ele começa a desenvolver a sexualidade. Ele não tem uma vida sexual, porque é uma criança. Mas ele começa a entender, opa, peraí, que negócio legal, o que é isso aqui, que choquinho é esse? Ele começa a entender. Nesse momento, ele começa a entender que o mundo é feito por pares. E ele começa a pensar, opa, a mamãe tem o papai, a vovó tem o vovô, o titio tem a titia, todo mundo tem pares, olha que legal. E aí a criança começa a pensar, mas quem que é meu par? E aí se é menino, ele fala, o meu par é a minha mãe. Se é menina, o meu par é o meu pai. E aí ela começa a falar, que legal. E aí, na cabeça dela, o pai, você é meu anjinho, você é meu docinho de coco, você é minha princesinha. E aí o que a criança pensa? O meu par é o meu pai, a menina. O meu par é meu pai, meu par é meu pai. E aí daqui a pouco, o que acontece? A mãe, ela rouba a cena e ela pega o marido e leva para o quarto. E deixa a criança sozinha. E aí a criança começa a pensar, peraí, mas se meu pai é o meu pai, por que meu pai me traiu? Por que meu pai me trocou? Ele me largou, ele me deixou aqui sozinho, foi com a minha mãe. Nesse momento, aquela criança começa a desenvolver a quinta dor do ser humano, que é a dor da traição, ou de se sentir trocada. E aquela criança começa a falar, peraí, que negócio ruim é esse? Não, o meu pai me trocou, ele não podia ter feito isso comigo. Isso inconscientemente, não é que a criança está pensando isso, mas inconscientemente o corpo dela começa a pensar dessa forma. Nossa, peraí, tá errado isso aí. Nesse momento, a criança ela começa a ficar vivendo em triângulo. E todo ser humano que tem rígido alto, ele vive uma vida triangular. Ou seja, é ele, o par e outra pessoa. E geralmente ele sempre vai querer ser melhor do que a outra pessoa. Só para vocês entenderem, se você tem rigidez alta, se você é homem, geralmente você vai ser mais apegado à sua mãe e você vai ser menos apegado ao seu pai. Você vai criar uma disputa com o seu pai porque você quer ser melhor do que ele, porque ele roubou a sua mãe de você. Se for homem, ele vai criar uma disputa. Se for menina, ela vai criar uma disputa com a mãe e ela vai se apegar mais ao pai. Ela vai ter amizade com a mãe, sim, mas ela vai ser mais apegada ao pai. E ela vai criar uma disputa com a mãe. Ela sempre vai querer ser melhor que a mãe. Não, e ela vai querer cuidar do pai dela depois. Minha mãe não cuida direito do meu pai. Agora eu te pergunto, o que você tem a ver com isso? Mas a rígida, na cabeça dela, ela casou com o pai. E geralmente, quem não corta o cordão umbilical e fica nesse impasse, ela não dá certo em relacionamento nenhum. Se ela não dá certo nesse relacionamento, ela vai para um outro, vai para o outro, vai para o outro. Por quê? Porque na cabeça dela não faz sentido ela casar. Ela já casou com o pai dela. Ela já tem um casamento. Eu sou celebrante.
E quando eu faço um casamento, quando eu vou celebrar um casamento, eu explico para as pessoas da seguinte forma. Tem um casal aqui que eu fiz o casamento já, tem ali. Tinha mais para vir, mas acabou não dando. Mas qual que é a dinâmica? O que eu pergunto para o casal quando vai casar? Eu falo, ó, você, imagine que você vai casar. Imagine se a sua noiva e a sua mãe, ela sofrem um acidente gravíssimo. E as duas vão para hospitais diferentes. E aí você precisa ir visitar alguém. Quem é que você visita primeiro? A mulher. Doideira, né? Mas é a mulher. É a mulher que tem que ser visitada primeiro. Por quê? Porque você fez esse compromisso. Mas o rígido, ele sempre vai ficar triangulando. Ele vai ficar triangulando. E ele sempre vai ficar criando planos. Ele tem um plano A, o B e o C. E ele fica aqui, não. E aí, nada do que ele faz parece que dá certo. Por quê? Porque ele cria um plano aqui e ele tem a tendência a desistir rápido. Por quê? Lá no processo de milenização, ele desenvolveu a habilidade. Qual que é a habilidade? Ele teve que ser melhor do que todo mundo. E aí ele não gosta de perder. Ele quer ganhar em tudo. Ele vai jogar bola, ele quer ganhar. Ele vai jogar um brinquedo, ele quer ganhar. Ele quer fazer isso. Tudo ele cria disputa. Ele quer ganhar de todo mundo. Para ele, tudo é disputa. Ele não gosta de ser comparado com ninguém. Se alguém chega e fala para ele, ó, você tá assim, né? Mas a sua irmã, né? A sua prima fez medicina. E você? O que você vai fazer? A pessoa quer morrer com isso. Ela não gosta de ser comparado com ninguém. Por quê? Porque ela quer ser a melhor em tudo que ela faz. Ela quer ser melhor daqui, ela quer ser melhor de lá, ela quer ser melhor em tudo que ela faz. Por quê? Porque ela não quer perder mais. Ela não quer ser o elo fraco da relação. Só que mulheres assim, elas elevam o nível dela e a régua dela vão elevando tão alto, mas tão alto, que elas sempre vão chegando no topo. E aí quando ela chega no topo, ninguém consegue chegar lá. Não tem homem suficiente que consiga chegar nela. Não tem homem suficiente que consiga cuidar dela, porque ela não deixa ser cuidada. Ela fala, ninguém precisa cuidar de mim, eu preciso cuidar de todo mundo. Por quê? Ela aprendeu que ela precisa ser a melhor em tudo. E ela vira a mulher guerreira. E aí eu te pergunto, já viu mulher guerreira no palácio tomando um banho de leite de cabra? Não, mulher guerreira está na guerra. E aí ela passa uma dificuldade, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. E ela fala, nossa, mas na minha vida é só dificuldade. É porque você inconscientemente fica procurando isso. Você não permite ser cuidada pelas pessoas. Quando você não permite ser cuidado, você quer cuidar de todo mundo. E aí você dá conta do recado. Porque o rígido, ele dá conta de fazer. Ele faz tudo. Ele vem daqui, ele faz de lá. Ele é multitarefa. Porque essa é a habilidade que ele tem. Ele dá conta de fazer tudo. Só que no final, quando ele faz tudo, a vida dele fica ruim. Porque ele pagou um preço caro demais. Ele fala, eu até consegui. Eu até cheguei, mas o preço foi alto demais. E aí, detalhe, como ele chegou e ela chegou num nível tão alto, tão grande, que ela não consegue mais descer e mostrar as feridas para as pessoas. E as pessoas falam, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, vai deixar que eu dou conta do recado. Detalhe, você já perguntar, detalhe, ela ama que as pessoas batam nas costas dela ou dele e fala, nossa, se fosse outro no seu lugar não daria conta não, hein? Você é poderosa mesmo, hein? Nossa. E aí ela se sente, ai meu Deus, tá difícil, mas pelo menos as pessoas estão me elogiando. Ai, tá difícil, mas eu pelo menos estou me sentindo alguma coisa. Porque ela só sente amor quando elas querem fazer alguma coisa e elas dão conta do recado. Isso gera uma insatisfação para ela, porque ela faz e quer que outra pessoa faça o tanto que às vezes ela quer que ela não consegue fazer, sabe? Sim, o masoquista, ele é um pouco mais lento. Ele vai no passo dele. Ele é constante, mas ele é devagar. O rígido, ele é acelerado. Ele não tem esse negócio de meio termo, ele vai acelerando tudo. Se alguém não consegue fazer, ele atropela e faz o negócio acontecer. E ele acha que todo mundo também tem que ser assim. Não é. Cada pessoa age de um jeito e reage de um jeito. Lembra da inteligência emocional que eu falei? O segundo pilar, o primeiro pilar é autoconhecimento. É quando você sabe quem você é e quem é a pessoa do seu lado. Quando você começa a aprender isso, você sabe que a pessoa é desse jeito. Ela tem o ritmo dela. E não adianta você querer acelerar esse processo. É só você saber sair da dor e colocar no recurso. Juliano, como é que coloca o rígido no recurso? Essa? Boa, vamos lá. Vamos lá. Rígido e rígida não gosta de andar meia boca. Por quê? Porque ele gosta de brilhar. Ele não chega para chegar. Não chega para... Ai, deixa eu ficar aqui no cantinho, escondido, para ninguém me ver, que nem o esquizoide. Ele gosta de chegar chegando. Toda perfumada, o cabelo assim, gosta de chegar daquele jeito. Ele precisa se sentir bem. Por quê? Porque o rígido gosta de brilhar, o rígido gosta de aparecer. Ele é o aparecido, é o exibido, tudo dele é o melhor, tudo dele é ele que faz melhor, ele faz, ele acontece, porque ele gosta disso. Juliano, tem alguma coisa errada? Não tem nada de errado. Tá tudo bem. É só você saber que é desse jeito que você age, tá tudo bem com isso.
Quando você deixa o rígido brilhar e você não impede dele brilhar, deixa, se for homem, deixa ele ficar bem, deixa ele se cuidar, deixa ele ser um metrosexual que seja. Deixa ele, para quem não sabe o que é metrosexual, é a pessoa que se cuida, tá? É o homem que se cuida, só isso, tá? Aguenta o coração aí. Deixa ele ser do jeito que ele quer. E a mulher é a mesma coisa. Deixa ela brilhar, deixa ela se maquiar. E tem muitos homens que acabam impedindo a mulher de se maquiar e ela é rígida ao extremo e ela fica ruim com aquilo. E a vida dela fica ruim. Só por conta disso, coisas, detalhes pequenos, mas que a vida dela fica ruim. Eu vou dizer um negócio aqui muito forte. O rígido, tanto o homem quanto a mulher, ele tem um sex appeal muito forte. O que é isso? Ele tem uma função sexual muito grande. E eu vou te dizer uma verdade. O que faz ganhar dinheiro é o conjunto de quem você é. Por quê? Existem duas pernas. A perna esquerda é a perna do trabalho. Tem muita gente que ela trabalha, mas não ganha dinheiro, não faz dinheiro, porque ela está só com a perna esquerda. Quando você entende que a perna direita é a perna da sexualidade, ao contrário, a perna direita é a do trabalho e a perna esquerda ligada ao coração é a perna da sexualidade. A vida começa a andar e aí você segue para frente. Você acaba com a vida que você tinha no seu passado, ou seja, a sua família de origem, e você segue para a sua família de destino. Essa perna aqui esquerda é a perna da sexualidade. Não é que você precisa fazer sexo com todo mundo, mas você precisa ter uma pessoa que vai te dar prazer na vida, porque o sexo, a forma de você gozar, de ter aquele prazer, de ter aquele êxtase, é isso que vai te impulsionar para uma vida melhor. E aí você precisa seguir com as duas pernas. Se você não tem uma vida, não é só uma vida sexual ativa, mas uma vida de divisão, ou seja, você divide o prazer. Quando você divide o prazer, você anda com as duas pernas. E tem muita gente andando só com uma perna. E aí ela vai lá na frente, daqui a pouco quebra a cara e volta. Vai lá na frente, quebra a cara e volta, porque está andando só com uma perna. Tem que andar com as duas pernas. E é só você entender quem você é. Só para fazer um compêndio aqui para a gente fechar, para a gente tomar um café já. Só para você entender. O esquizoide, por isso que você não pode menosprezar nenhum traço de caráter. O esquizoide é ele que vai te dar a ideia do milhão. É ele que vai fazer o seu casamento ser melhor. Porque é ele que vai vislumbrar algo melhor. Porque é ele que vai raciocinar. Então não menospreze ele. O psicopata, o oral, é que vai conectar as pessoas para você ter essa ideia e para as pessoas comprarem essa ideia. Ideia do milhão, atrair as pessoas para comprar essa ideia. O psicopata é que vai vender essa ideia, porque é ele que vai articular tudo. Se você não deixar ele ser quem ele é, a vida não vai ficar boa. O masoquista vai criar um método para executar essa ideia e o rígido é que vai brilhar para essa ideia acontecer. Quando você entende tudo isso, você entende que tudo que você precisa está dentro de você. E você fica deixando um de lado, o outro de lado, e não é quem você nasceu para ser. Você nasceu para ser quem você é. Pastor, posso fazer uma pergunta? Bora. O rígido, existe algum outro processo nessa fase do desenvolvimento da rigidez dele que o faz se tornar rígido, ou só a questão mesmo do triângulo ali entre pai e mãe? Não, é só entre o pai e a mãe. Ah, mas e se o pai não estava presente? As memórias que essa criança tem, que tiveram de terceiros, de uma tia que contou, de alguém que falou, desenvolveu isso nessa criança. E a rigidez dela também pode ser alta. Então não interfere. Mesmo que ela não tenha o pai presente, o estímulo que ela teve foi que mandou a sinapse para o cérebro para que desenvolvesse a forma física dela. E aí com isso a rigidez, ou alta ou baixa, e aí vai depender de pessoa para pessoa. Eu vou falar aqui agora, alguma dúvida ainda sobre isso? Só mais um detalhe que é extremamente importante. Agora imagina os conflitos dos traços de caráter dentro do casamento. Imagina você casando com uma pessoa que é totalmente diferente de você e as pessoas falam, poxa, é incompatibilidade de gêneros, eu vou separar dela porque eu sou muito diferente. É lógico que você é. Todos nós somos diferentes uns dos outros. É só você saber. Vamos lá. Agora imagina um oral ou uma oral casando com quem? Com esquizoide. Vai dar WO, vai dar problema. Se você não souber levar isso, a vida não vai fluir. Por quê? A oral, ela é extremamente comunicativa. Ela quer se comunicar, ela quer ter pessoas em casa, ela quer receber todo mundo, ela quer abraçar, ela quer ter contato, ela quer tudo. E detalhe, a oral, ela é muito volátil no seguinte quesito. Ela, na mesma hora que ela está bem, ela está mal. Só que não é uma vez por mês. É no mesmo dia.
De manhã ela está ruim, daqui a pouco ela está mal, daqui a pouco ela está bem de novo, daqui a pouco ela está sorrindo, daqui a pouco ela quer te matar, daqui a pouco ela quer te abraçar, daqui a pouco ela quer comer, daqui a pouco ela não quer comer mais nada, é tudo ao mesmo tempo. A oral, tudo conecta, tudo faz sentido. Por isso que ela começa a conversar. Então, você viu o vizinho daqui que fez não sei o quê? Aí a minha avó, você viu que a mulher está doentinha? Então, teve a minha tia que veio lá não sei de onde, então vai trabalhar amanhã? Não. Tudo faz sentido. Por quê? A oral, tudo se conecta. E o esquizoide, não. Para ele é muito racional. A oral é sentimento. Só para você saber. A oral é extremamente sensível. É sentimento puro. E o esquizoide é lógica. É raciocínio lógico. Para ele, é aquilo e pronto. Ele não tem racionalidade. Detalhe, o oral não ama com o coração. O esquizoide não ama com o coração. O esquizoide, ele ama com a mente. Ele sabe, não, casei com você, eu preciso te amar. Te amo, já era. Te amo, acabou. O oral, ele vai querer toda hora que fique falando. Fala que me ama, fala. Eu já falei, a gente não casou lá no dia tal, não sei nem o que foi, mas a gente não casou, eu já te falei lá que te amo, já tá bom. Você já sabe, eu ainda assinei lá e tudo. Por quê? Porque ele é racional, ele não vai agir com a lógica, com a emoção, ele vai agir com a lógica. E aí imagina esse casal num relacionamento. Vai ter briga a todo momento. Se você não souber, aí o esquizoide vai chegar em casa do trabalho, o que ele vai querer fazer? Sentar no sofá e não quer conversar com ninguém, porque ele está cheio de coisa na cabeça, a cabeça dele precisa pensar, raciocinar, e ele precisa usar o quê? A cabeça para fazer isso. E ele vai usar na onde? Na hora que ele chega em casa. Aí chega em casa, ele chegou na casa dele? Não. Ele chegou lá na prefeitura, no departamento onde tem as reclamações, no 56. Daqui a pouco, então, é porque esse menino que você deixa aqui, porque tem que consertar isso aqui, porque tem que fazer aquilo lá, a compra tem que fazer, o gás já está acabando e tem isso. Ele olha assim e fala, onde é que é a porta de saída? Onde é que eu saio daqui? Por quê? Porque vão ser diferentes, então você precisa deixar. Então, sabe que ele é um pouco esquizoide, ou masoquista também? Deixa ele no canto dele. Ele chegou, dá um beijinho, fala bom dia, boa noite, boa tarde, deixa ele lá, dá uns 10, 15 minutinhos para ele, relaxou, aí você vem. Sabe por que tem muito casamento que dá errado? Porque as pessoas não sabem disso. E aí ela quer atropelar tudo, ele quer atropelar tudo, e aí a vida acaba não fluindo. Então, esquizoide com oral, dá certo? Dá, lógico que dá. É só você saber disso. A minha esposa é extremamente oral e eu sou extremamente esquizoide. Então, vão ser pessoas totalmente diferentes. É só você saber lidar com isso. Quando você sabe lidar com isso, a vida flui de forma muito mais natural. Agora, imagina um rígido casando com um psicopata. O rígido, ele vai ser extremamente... Tudo dele é o melhor, tudo dele ele quer fazer, ele quer acontecer, ele gosta de brilhar, ele gosta de aparecer, ele é um pavão. E ele precisa ser o pavão para a vida dele melhorar. Deixa ele ser e deixa ela ser. Agora o psicopata vai ser extremamente desconfiado. Só que o rígido também vai ser desconfiado. Porque lembra que a dor dele é a traição? A todo momento ele acha que alguém está traindo ele. E não é só de relacionamento conjugal, é de amigos, é de negócio, é de tudo. Ele sempre vai achar que alguém está querendo trair ele. E o psicopata vai querer liderar tudo. O psicopata, só para você entender, é aquela pessoa no grupo que quer dominar o grupo. Que quer articular, não, vamos fazer isso e tal, tal. Ou vamos fazer um churrasco no final de ano. Já articula tudo, ó, você vai trazer isso, você vai trazer o pão, você traz a carne, você traz o refrigerante, você traz aquilo outro e está tudo bem. Agora imagina duas pessoas, uma com medo de manipulação e a outra com medo de traição. Aí a pessoa vai falar, nossa, a pessoa está querendo me trair, deixa eu seguir ela lá no trabalho para ver o que ela está fazendo. Ai meu Deus, eu vou colocar aqui um WhatsApp falso aqui, vou mandar mensagem só para ela ver se ela vai me trair. Vai ser aquela pessoa extremamente desconfiada. E ele vai ser extremamente com medo de manipulação. Essa pessoa está querendo me manipular. Essa pessoa que está querendo me usar. Não, esse negócio está ruim. E aí o que vai acontecer? Vai ter briga no casamento. É só você saber, Juliano, o que eu preciso fazer então para eu sair da dor e ir para o recurso? Primeiro, o psicopata precisa ter os acordos claros. Ele não gosta que quebre os acordos. Se você falou que é isso e pronto. Não tem meio termo. Ele gosta de palavra. Então é só deixar os acordos claros. Eu vou dizer algo, e eu preciso falar, eu estou falando aqui, eu estou falando, então eu preciso falar de mim. No começo do meu casamento, eu não dava satisfação para nada. Para nada. Ia sair, saía. Ia para algum lugar, ia. Só que depois eu casei, eu entendi que o casamento é um CNPJ, né? É 50% de cada um. E registrado em cartório e tudo mais. E aí eu precisava dar 50% de satisfação para ela, de tudo. Tudo que é 50% era dela. E aí o que acontece? Eu vou para algum lugar, lógico que eu já aviso antes, já deixo combinado antes, mas eu estou no caminho, amor, estou no caminho aqui, tá? Tá tudo bem. Chego no lugar, amor, cheguei aqui, tá tudo certo. Na hora que eu sair eu te ligo. Desliga o telefone.
Amor, tô saindo daqui, daqui a pouco eu tô aí. Pronto, resolvido o problema. Não tem dificuldade. Ah, eu não vou ficar dando satisfação para ninguém. Vai viver a vida de solteiro. Vai viver a vida de solteiro. Por quê? Porque casamento é isso, é 50% de cada um. Você precisa dar satisfação da sua vida. Você precisa comunicar. E como é fácil comunicar? É porque a gente acha que a gente tem liberdade total e quer fazer tudo a hora que quer. E não é assim. Você precisa ligar. É só ligar. Quando você deixa os acordos claros, ela não vai ficar com cobrança excessiva em cima de você, ele também não vai ficar com cobrança excessiva em cima de você. Ele já confia em você, você gerou essa confiança nele. E o rígido, ele precisa entender que ele é a melhor pessoa da vida dela, que essa pessoa não vai trair ela. E geralmente quem tem um traço de caráter rígido, ele começa a atrair isso, e ele vai atraindo. Poxa, eu confiei naquela pessoa, ela me traiu. Poxa, eu confiei no fulano, ele me traiu. Poxa, eu confiei nessa amizade, ele me traiu. Parece que vai atraindo isso. Por quê? Lembra de PNL, programação neurolinguística? É só reprogramar. Você não precisa disso. É só você entender. E o rígido, se você é casado com o rígido, é só entender que essa pessoa precisa entender que ela é a pessoa mais importante da sua vida. Ó, você é a pessoa mais importante da minha vida. Você é linda demais, você é lindo demais. Pode ser feio, pode ser feio. Não tem problema, porque a beleza está nos olhos de quem vê. Aí você fala para ela, nossa, eu sou apaixonado por você, eu estou contigo a todo momento, porque ela vai se sentindo confiante nisso. Só que, imagine o contrário, um esquizoide casando com uma rígida também. Vai ter problema, porque um não quer falar. E a outra, ela tem a necessidade que fale que ela é bonita, que ela é importante, que ela é a melhor pessoa do mundo. É só você saber disso. E o último, para a gente encerrar esse primeiro passo. Masoquista casando com oral. O oral vai querer falar, vai querer estar perto de pessoas. O masoquista não quer também contato com ninguém. Porque ele é introspectivo, ele é caladão. E ele gosta do mundo dele chamado de caverna. E ele entra na caverna. E tem muita gente que tem a patologia clínica de depressão e não tem depressão. Simplesmente ele quer estar na caverna, ele quer estar escondido das pessoas. Por quê? Porque ele gosta disso, ele gosta de ficar no mundo dele. Por quê? Porque ele não quer que nada dê errado. E ele vai no passo dele, devagar, do jeito dele. Ele não quer ter uma multidão de pessoas, mas ele vai ser uma pessoa extremamente leal. É só você saber desses detalhes. O masoquista age desse jeito, e o oral age desse jeito, e tá tudo bem. Juliano, tá errado? Não tá errado. Tá tudo bem. É só você saber quem você é. Ok? Pessoal, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma paradinha pro coffee break. Ô, Cláudio, dá uma olhada aí fora, vê se tá tudo certo aí. Se pode liberar o pessoal. Pode empurrar. Isso. Foi? Pessoal, liberado. 30